Olá, na videoaula de hoje falaremos sobre a Belle Époque e o ecletismo, especialmente sobre a Paris de Haussmann, né? Então vamos ver aqui essas características fundamentais do século XIX, da segunda metade do século XIX, que promoverão grandes mudanças, grandes transformações na imagem das cidades, no desenho urbano, nos estilos arquitetônicos e na própria arte em si, né? Então, para entendermos melhor o que é o ecletismo, né, a Paris de Haussmann, vamos ver quem foi esse personagem, né? O Haussmann, ele foi nomeado pelo Napoleão III, então imperador da França, após sérios conflitos depois da Revolução Francesa, de queda da monarquia, retorno da monarquia. Então Napoleão III ele é um sobrinho de Napoleão Bonaparte que chega então ao poder e delega a prefeitura de Paris ao Barão Haussmann. E Barão Haussmann então vai fazer uma série de reformas urbanas que vão atender a diversos pedidos, diversas intenções, não só questões urbanísticas de questões sociais, mas também haviam questões militares envolvidas, outros interesses acima disso. Mas é necessário fazer primeiro um panorama de Paris, como que a cidade era, né? Vimos anteriormente, durante a Idade Média, durante o Império Romano, que a cidade de Paris ela é muito antiga. Ela é uma cidade labiríntica, né? Era uma cidade labiríntica de ruas medievais, um traçado urbano uh, bastante sinuoso, intrincado, porque Paris vem dos tempos antigos. Ou seja, a tribo dos Parisi que ocupava a cidade, na época dos gauleses, foi então dominada pelos romanos, lá por volta de 50 a.C., 40 a.C., pelas guerras gálicas de Júlio César. E a cidade de Paris, então, nessa cidade celta, ela se converte numa cidade romana e desde então vem crescendo, né? Porque era uma cidade que tinha aquela estrutura romana, cardos e decumanos, haviam teatros, haviam anfiteatros. Então ela era uma típica cidade romana. Essa cidade, então, ela vai ser também um ponto importante comercial, porque como ela está na Ilha de la Cité, no centro de Paris, no Rio Sena, ela é um ponto comercial estratégico muito forte, né? Tanto que Paris irá se desenvolver como a capital da França propriamente durante os períodos medievais e modernos. Então essa antiga cidade romana chamada Lutécia, que é a cidade romana, né, o nome romano de Paris é Lutécia, ela gradualmente, assim que ela se expande e entra no período medieval, ela será rebatizada de Paris, né, então, em homenagem aos Parídi, né, os celtas que ali habitavam, e a cidade então assim vai crescendo, né, onde fica ali a Notre-Dame de Paris, na Ilha de la Cité, né, a famosa Catedral Gótica. Ela é o local do antigo fórum da cidade, onde havia um antigo templo dedicado a Júpiter, né? Então acaba que a cidade de Paris também nos revela aqueles traços que vimos naquelas aulas de Império Romano, né, das cidades romanas em si. Então esse traçado ele vai ser todo remodelado no século XIX por causa então dessa iniciativa do imperador Napoleão III, e Haussmann fica então encarregado disso, né? Outras reformas urbanas já haviam acontecido em Paris anteriormente, no século XVI, século XVII, mas a mais visível, a mais presente, a mais radical, a mais transformadora foi realmente a reforma urbana de Eugênio Haussmann. Então, né, ele era administrador público, ele não era arquiteto, ele não era urbanista, né, mas ele tinha uma capacidade, um pulso firme, né, para a questão da administração pública. Então, através da sua liderança, é feita toda essa reforma urbana na cidade. Paris era uma cidade, por ter aquele traçado medieval, com ruas muito estreitas, ruas pequenas, né, espaçamento, as distâncias entre os edifícios muito pequena, era uma cidade muito insalubre, muito mal cheirosa, tinham problemas de doenças e epidemias muito constantemente, né? Era constante ver isso em Paris, essas epidemias se alastrando, né?
Então havia então essa necessidade de uma reconstrução geral, abrir largas avenidas, abrir largas ruas, refazer um sistema de esgoto, impedir então que essas doenças continuassem a se propagar, lembrando que também é um século que há grandes desenvolvimentos no campo da ciência, no campo da medicina, a própria ideia de saúde pública vinculada ao urbanismo se torna motivo de intensas pesquisas, né? Então regiões inteiras deveriam ser demolidas, né? Bairros inteiros deveriam ser demolidos e isso é o que vai acontecer. Nós veremos aqui algumas imagens, né? E alguns elementos, algumas características. Além também, outro motivo é que há uma necessidade de tornar Paris uma cidade monumental, né? Roma vai ficar sempre na imagem da civilização ocidental como o berço dela própria, né? Então, ou seja, quando pensamos em civilização ocidental, o que nos vem à cabeça é Grécia e Roma, e principalmente Roma, os imperadores, as leis, aquela expansão toda que aconteceu e que nos traz, que nos remete a esses conceitos civilizatórios. Então, era uma intenção que Paris também passasse por essa remodelação de vigência ali clássica, né? Porque desde a época de Napoleão Bonaparte havia já um patrocínio estético e artístico para o movimento neoclássico, né? Principalmente ali para o estilo império. O próprio Arco do Triunfo é um desses monumentos que marca o neoclassicismo na França. Porém, nesse momento, seguindo também esse princípio monumentalista, triunfalista, que a França vivia nesse período, né, no século XIX, e que também a Inglaterra vivia, a Alemanha também vivia dentro de um contexto daquelas potências europeias, né, das metrópoles imperialistas. Havia uma necessidade, né, dessa remodelação, porém não no período neoclássico, não no estilo neoclássico mais, mas sim dentro daquilo que chamamos de ecletismo, ou seja, há uma mistura de estilos, uma mistura de elementos artísticos e arquitetônicos do passado, que também são chamados de estilos revivals, ou seja, o neoclássico é um desses grandes estilos, mas também convive com eles o neogótico, o neobarroco, o neobizantino, enfim. Há uma profusão de revivals, né, de revivamentos de estilos passados historicistas, né, dentro do gosto ali do século XIX pela história, por reativar essas linguagens clássicas e linguagens também muitas vezes estrangeiras, né, a própria arquitetura de caráter árabe ou chinês também poderia acontecer. E Roma também havia passado por transformações urbanísticas, né? O próprio Mumford nos ensina, nos recorda na Cidade e na História, que Roma passou durante o período barroco por uma grande transformação urbana, e Paris também vai passar por uma transformação barroca, de ruas retas e lineares, né? Retilíneas, perdão, com grandes avenidas, grandes vias, né, de acesso, né, e isso também vai influenciar essa nova forma de pensar grandes metrópoles dentro desses fundamentos osmanianos, né? Lembrando que também haviam críticas a esses sistemas e veremos isso mais adiante em outras aulas, como por exemplo os projetos urbanísticos de Camilo Sitte, né, que já vinham numa direção contrária e que valorizavam justamente os traçados das cidades medievais. Mas isso fica para um outro momento, né? Porque o nosso foco aqui é o Barão Osman. Então, Napoleão III ele apresentou um decreto para a anexação de 11 comunas parisienses em 1º de janeiro de 1860, né? Ou seja, a necessidade de anexar mais 11 distritos, digamos assim, nessas comunas, elas são distritos ali periféricos de Paris para a expansão da cidade em si, né? Então esse acréscimo resultou no aumento da população, né? Então Paris teve que ser dividida ali em torno de 12 a 20 arrondissements, né? Que são espécies de subprefeituras, né? São bairros, são regiões dentro da cidade de Paris que tem uma forma em espiral, né? Veremos aqui mais adiante, e que isso caracteriza atualmente a forma como Paris foi dividida
para que se governasse, né, para que cada região pudesse ter uma certa autonomia de governo, né, claro, dentro de um governo maior da própria cidade de Paris. Temos também um outro aspecto importante que são as questões militares, né? Paris, desde a Revolução Francesa lá de 1789, ela vive com sérios problemas de revoltas populares dentro dos espaços urbanos, né? Então, imagina uma cidade medieval com ruas muito estreitas, era então muito fácil criar barricadas, criar levantes populares, a polícia era muito difícil da polícia entrar nesses ambientes, nessas ruas muito pequenas, em becos muito estreitos. Então aconteceu também essa necessidade de evitar futuros levantes revolucionários, né? Entre esses levantes destaca-se ali os de 1827, 1849, 1851, quando a cidade então ela possui, são levantadas barricadas por causa dessas revoluções armadas que aconteciam principalmente contra os governos, né? Levantes de caráter mais socialista, operários, contra também o próprio Napoleão III, né, que queria continuar no poder, ele vai se tornar o imperador também, né, e não mais o presidente eleito diretamente nas eleições da Segunda República, né, de 1848. Mas começam a ter esses conflitos políticos muito sérios, né? Isso a gente vê, por exemplo, nas obras de arte, o próprio Delacroix, Liberdade Guiando o Povo, o próprio Victor Hugo, né, comentarei dele nos Miseráveis, e os próprios pintores vão deixar isso muito presente, como vemos aqui nessas imagens, uma ilustração dessas barricadas, né, como que era então difícil a questão da organização e de manter a ordem dentro de uma cidade em meios de conturbação, em meios de períodos revolucionários. Isso nos remete até aos dias de hoje, né, quando pensamos no próprio Brasil, em que vemos uma comunidade, né, uma favela, como que é difícil o Estado chegar dentro dela, ou então a polícia subir aos morros, porque os morros também têm essa configuração labiríntica, né? Então, muitas vezes, um carro não pode subir, uma ambulância não pode chegar até o topo, ou a própria polícia não pode fazer investidas dentro de uma favela por causa disso. Então, acaba que esses ambientes labirínticos também possibilitam que o Estado entre com forças também de segurança nesses ambientes propriamente, né? Então, isso é uma dessas características fundamentais, né? Então essas largas e avenidas bulevares que são feitas em Paris, com amplos ruas bastante largas, isso também tem que lembrar, né, que os bulevares eles são largas avenidas, mas também possuem jardins, né? Há uma diferença entre bulevares, vias, né, ruas, avenidas, tal. Então, esse objetivo seria então deixar que essas tropas avançassem por dentro de Paris, levando canhões, por exemplo, né? Então, qualquer barricada que se montasse numa dessas largas avenidas seria facilmente aniquilada, seria aberta por canhões, pela própria polícia, pelos militares, então que conseguiriam debandar essas manifestações com mais facilidade, né? Esses distúrbios seriam debandados com maior facilidade. Então os exércitos e a polícia podiam então proposicionar essas as suas artilharias de forma a conter essas aglomerações propriamente, né? E sempre que necessário. Então aqui nos mapas da cidade nós vemos então a ideia da Paris que vai sendo modernizada, os largos bulevares serão abertos, né? A cidade antiga que tem características ainda romanas, medievais, principalmente as medievais, com os cinturões de muralha um pouco definidos ainda, mesmo que as muralhas já tivessem sido demolidas na época barroca, mas é possível ver que, por esses mapas antigos e disponíveis livremente em domínio público, é possível ver como que essas ruas foram sendo abertas. A Paris antiga então vai sendo demolida gradualmente, essas casas medievais vão dando lugar aos largos bulevares e esses edifícios de apartamentos em estilo eclético, né? E isso proporciona toda essa modernização. Aqui são os arrondissements, né, que são essas regiões de governo, né? Então nós podemos perceber que ela começa aqui
na região da Île-de-France, né, da Ilha de la Cité, ela começa aqui na região 1 e faz uma espiral, né? Então a leitura da cidade ela vai numa espiral crescente. Ela começa no 1, passa para o 2, passa por 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai. Né? Como se fosse também um escargot, né? Um caramujo. Né? É muito comum a gente escutar isso. Então ela vai do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai para fora então. Então é a forma como que Paris se organiza dentro dessas então chamadas, entre aspas, aí, do nosso... como a gente entende, mais de subprefeituras propriamente. Né? Aqui tem algumas fotos, né, interessantes de como era Paris antes. Charles Méville, ele foi então contratado, né, como o fotógrafo oficial da Paris, que seria então demolida nessa época de Haussmann, e que ele mostra bem as condições, né, como que eram os aspectos da cidade antiga. A maior parte das suas fotos se dedicam não só à arquitetura antiga, mas também ao próprio canteiro de obras que se instala na cidade. E outro fator também importante, que é a epidemia de cólera, né, que acontece. As cidades, quando ela tem essa configuração muito fechada, muito restrita, ela fica muito suscetível ao alastramento dessas epidemias, né, como aconteceu a epidemia de cólera, que matou ali em torno de 19 mil pessoas ali no século XIX. Então, o próprio traçado da cidade contribui para isso, né? Então isso deveria ser resolvido não só com a demolição, com a abertura dessas vias, mas também a própria remodelação do sistema de esgoto, juntamente com as novas ideias no campo da questão urbana e saúde pública, né? A questão dos oferecer tratamento de esgoto, oferecer água encanada, né? A própria questão da saúde pública em si, né? Das sanitárias. Né? Então essa insalubridade ela gera revoltas, ela gera péssimas condições de vida, e foram temas não só daquelas revoltas que vimos lá das barricadas da Revolução Francesa, mas também por essas epidemias, né, por essas doenças, como retrata Victor Hugo na sua obra Os Miseráveis, né, a famosa obra que tem Jean Valjean, Cosette, né, que são personagens que vivem em meio a esses tormentos, a esses transtornos, inclusive dilemas e questões morais humanas muito profundas, né? Tanto que o Victor Hugo e a obra, né, Os Miseráveis é um grande clássico da literatura universal. E um pouco antes, como nos recorda Mumford, né, a questão das transformações barrocas dos séculos anteriores, na cidade da história, né, Londres também já vinha promovendo investimentos públicos significativos na questão do saneamento básico, né, nas questões sanitárias que eu havia comentado, ali perto ali das margens do rio Tamisa, que estavam completamente contaminadas e putrefadas pela uma protoindústria que estava se desenvolvendo, mas pela questão das manufaturas, açougues, né, tudo isso então ia poluindo as margens dos rios, né, naquele primeiro momento também da Revolução Industrial. Lembrando também que Londres passou por um grande incêndio ali no século XVII, que fez também com que as casas fossem construídas com pedras e tijolos para evitar esse grande incêndio. Então aqui temos mais algumas fotos, né, de Charles Méville, que mostra ali a Avenida da Ópera de Paris. Então, esse plano todo ele envolvia a demolição de cerca de 19 mil prédios históricos, construção de outros 34 mil novos aproximadamente. Muitos prédios históricos permaneceram de pé, né, mas muitos edifícios, a maioria deles foi demolido. Isso também causou uma revolta, uma crítica muito grande, porque é o passado, é a história de Paris que estava indo embora nessas transformações. Então essas antigas ruas foram substituídas por amplas vias, né, de arquitetura eclética e neoclássica, como vimos, né, em tons pastéis, alinhamentos, a uma uniformidade nas fachadas, a volumetria ela é muito homogênea, né? Então quer dizer, tem todo um plano, uma ordem vista na cidade nova de Paris, né? Foram construídos grandes parques, sistemas novos de esgoto, né? Os parques também são muito importantes na cidade de Paris, dentro da questão do conforto das pessoas, né? Da própria
questão da recreação, o parque vai assumir um papel muito importante também nesse urbanismo do século XIX, novo aqueduto, novo transporte de águas, gás subterrâneo, o gás está chegando como um combustível para a própria iluminação urbana, né? E banheiros públicos, fontes, né? As fontes têm um papel fundamental porque elas também fazem parte da ornamentação urbana com monumentos, não é? Com esculturas que vão então adornar e deixar Paris com essa cara que temos hoje, né? Esse aspecto muito famoso e belo desse momento então chamada Belle Époque, né? Em que as cidades têm uma ornamentação muito grande, né? Os equipamentos urbanos são muito bem alinhados, são muito bem ornamentados, né? Estações de trem também são construídas, porque é o momento em que as ferrovias chegam com força total, as cidades começam a se remodelar para receber as ferrovias, né? E o uso da estrutura metálica, isso começa a se tornar evidente também, né? A estrutura metálica ela vai ser a tecnologia de ponta na construção desses grandes espaços, né? Que vão receber então as estações de trem. E, claro, a Ópera de Paris, que será o grande edifício, a joia da arquitetura eclética desse período, né? Aqui temos mais duas fotos de Charles Merville que mostram aspectos dessa Paris antiga que foi em boa parte demolida, né, em grande parte demolida, para receber então novos sistemas de canais, sistemas de esgoto, né? E vemos também, né, como eu disse, a crítica que aconteceu nas demolições, elas aparecem através dos chargistas, dos cartunistas do período, né, porque essa reforma de Osman, ela, como eu comentei, ela deixa aquela parte toda da tradição soterrada, né, ela é demolida, toda aquela Paris medieval, que existe um sentimento, uma afeição dos seus cidadãos pela sua cidade, né, isso tudo vai embora, mas isso agrada uma parte, né, e desagrada a outros, mas de certa forma existe uma vanguarda artística que vai olhar para essa nova Paris de Haussmann, com amplos bulevares, uma Paris mais iluminada com bons olhos. O caso disso são os próprios impressionistas, né? Veremos aqui algumas coisas também. Então a demolição e destruição de muitas propriedades residenciais e bairros tradicionais foi inspiração, né, para essa variedade de charges, né, que vemos aqui. No caso aqui, essa charge do Edmond Morin enfatiza a natureza invasiva e destrutiva da equipe de demolição de Haussmann, né? Paris aqui nesse caso, ela é vista como uma mulher que está sendo invadida por pedreiros, por engenheiros que estão então revirando as suas vísceras, né? Penetrando na sua carne, na sua castidade, né? Então a cidade é vista como uma donzela que está sendo deflorada por essas pessoas insaciáveis, né? Insaciáveis pelo poder, pelo dinheiro, pela construção desenfreada, enfim, né? Mas aqui então vemos esse aspecto atual da cidade, né? As grandes avenidas, os grandes bulevares, né? As vias abertas, o bulevar, a avenida, a rua, né? Tudo isso tem nomes específicos, né? Que o próprio Kevin Lynch, né? Naquele livro dele, a imagem da cidade, ele deixa claro, né? Ele coloca essas categorias e explica melhor o que é cada isso, né? O marco que a cidade deve ter. A gente vê que de uma ponta a outra da cidade existem marcos arquitetônicos, né? Então, em uma ponta da avenida a gente encontra o Arco do Triunfo, na outra ponta já tem um palácio que é visto em perspectiva com outro elemento de um outro ponto, né? Quer dizer, isso não é uma novidade do Barão Osman, isso já vem da estética barroca de construção de cidades, né? Mas então esse plano urbanístico de Osman, ele é também uma derivação daquilo que já havia sido discutido em Roma, em outras cidades, Amsterdã, né? Várias cidades passaram por isso, a própria Washington, nos Estados Unidos. Então, é uma cristalização de ideias, porém, existem novos elementos arquitetônicos implantados, então, inclusive pelos sistemas tecnológicos e os desenvolvimentos científicos também, né, principalmente no campo das ciências, das questões sanitárias, que vão deixar uma nova configuração, porém com esse traçado retilíneo.
né? Então, uma parte dessa Paris medieval então vai ser apagada, né? Mas existem ruas que ainda remetem aos traçados antigos, né? Como, por exemplo, locais onde se situavam antigas muralhas medievais, né? Aqui então são postais, né, e fotos antigas dessa Paris na Belle Époque, né? Então o Haussmann ele transforma Paris em 20 anos, né, quando foi forçado a deixar o cargo em 1870. Então seus projetos foram até 1920, né? Então ele avança por todo esse período da Belle Époque, né? 1870 a França perde então uma guerra, né, franco-prussiana, mas a França também vai entrar de 1870 para frente, até a Primeira Guerra Mundial, num período de prosperidade, que é propriamente essa chamada Belle Époque, né, o estilo eclético está em expansão, virá futuramente o Art Nouveau, né, então Paris é considerado o lugar mais chique, né, o lugar mais sofisticado que se possa ter no mundo ocidental, né, todo mundo gostaria, os arquitetos gostariam de estudar em Paris e se educar em Paris, como acontecia aqui no Brasil, né? Os arquitetos e artistas eles se dirigiam a Paris para ter a formação e depois retornavam ao Rio de Janeiro, né, às suas cidades, trazendo então todas as novidades, né? Então esses projetos de Haussmann, né, eles foram sem precedentes mesmo, né? O fato de ter conseguido esses resultados com padrões elevados e uniformes em tão pouco tempo, né? Foi uma reforma exitosa. Né? Então Paris ela tem uma cara muito uniforme, muito linear, dentro aí desse contexto da Paris haussmanniana, né? A reforma foi tão radical, né, que os comentaristas até falam, né, que a própria casa que o Haussmann nasceu foi demolida, né? Quer dizer, nem esses laços afetivos foram perdoados nesse sentido, né? E então, quer dizer, aquilo que eu já havia falado, né, o gás encanado, o esgoto, o abastecimento de água tratada, tudo isso deu lugar, né? A ideia seria essa, inclusive influencia cidades, né? Como Nova York, Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade brasileira que tem uma influência do plano haussmanniano, né? Buenos Aires, né? O Rio de Janeiro passa por uma reforma ali em 1910, 1920, conhecida também até ali a década de 30, 40. O Rio de Janeiro passa por grandes transformações nesse sentido. Então vemos aqui alguns aspectos, né, do que é a característica desses edifícios, né, principalmente esses edifícios de apartamentos, edifícios comerciais que ficam nessas ruas e nesses bulevares. Então não tem uma altura, ela tem uma altura padrão que não ultrapassava ali 6 andares, né? É uma época que os elevadores ainda não existiam, né? Isso vai chegar mais para o final do século XIX, então os grandes prédios ainda não podem ser pensados também. Há uma hegemonia de um estilo eclético na arquitetura, né? As mansardas francesas, né, que são aquelas janelas no topo, elas também dominam, né, aqui como eu aponto aqui, né, essas mansardas elas dominam também os tipos dos edifícios, né, os tipos de estilos arquitetônicos. E estilos históricos são preservados, né? Igrejas antigas têm, mas outras também serão demolidas, né? Então vai criar uma grande crítica para esse momento, né? Aqui vemos então o andar superior, né, das galerias Lafayette, né, famosas aí também pela introdução do estilo eclético com estruturas metálicas e vitrais, onde vemos então o fundo da Ópera de Paris, né? Na aula da videoaula sobre ecletismo, nós veremos com mais atenção o que é o estilo eclético propriamente, né? Mas aqui dá para a gente ver a uniformidade arquitetônica, né, da Paris haussmanniana, né? Elementos neoclássicos, fachadas contínuas, né, ruas lineares, as mansardas elas predominam nos telhados das cidades, as chaminés, né, ou seja, então tem toda uma configuração estética e ornamental ligada a esse ecletismo, né, inclusive alguns estilos aí dos renascentismos, né, que é uma espécie de revival renascentista também, ele ocorre nesse período.
O estilo eclético, com certeza, né? Ele é o predominante, e o ecletismo trabalha com aqueles elementos classicistas muito helenísticos, abarrocados, com muito estuque, muita ornamentação de fachadas e ornamentações internas, né? Aqui no caso vemos o Crédit Lyonnais, que é um antigo banco, né? Os quartéis gerais, né? O, do banco, né? São vários edifícios pela cidade, e eles se destacam, né? Por essa arquitetura eclética. E os próprios pintores impressionistas, eles usaram essa nova cidade de Osman como tema de pintura, e destaca-se também o Camille Pissarro, né? O Pissarro, ele é um dos grandes nomes que vai alugar até, inclusive ele chega até a alugar um apartamento, né? Em 1897, já ali numa fase bem avançada do impressionismo, onde ele utiliza o seu próprio ateliê como uma espécie de laboratório para a pintura impressionista. Ele tem a vista e ele vai pintando então dentro do conceito impressionista de arte, né, que seria a captação da luz, da cor, do momento efêmero, da construção rápida da obra de arte, de acordo com a visão. As ruas de Paris se tornam um prato cheio para eles, né? Porque eles vão olhar para as ruas de Paris e ter todo aquele sentido de modernidade, de movimentação e de mudanças, de alterações da luz e do clima a todo momento, né? Então, para o impressionista, essas reformas são impressionantes. Você não vê no impressionista um sentido saudosista das reformas de Haussmann, né? Ou seja, eles não ficam naquele sentimento romântico de perda da Paris antiga, como os românticos ficariam, por exemplo, né? Poderiam ter ficado. Mas não, os impressionistas são modernos, eles olham mais para o futuro e enxergam essa nova Paris como uma forma mais positiva, mais interessante, né? Então aqui tem mais imagens, né, desses impressionistas, e aqui tem a própria representação, né, de Gustave Caillebotte, né, do Boulevard dos Italianos, né, de 1880. Então mostra o mesmo edifício, só que pintado pela visão impressionista, né, com as cores complementares, ali muito amarelo, muito violeta, dentro ali das questões das teorias das cores também em voga ali. Aqui são alguns detalhes arquitetônicos, né, esses aspectos da cidade eclética, que vemos muito em Buenos Aires, vemos no Rio de Janeiro, São Paulo também temos, né, Belo Horizonte. Então, que configuram, né, uma unidade arquitetônica, porém edifícios bastante ornamentados. E aqui já tem imagens internas, né, do crédito do banco, né, do crédito Lyonnais, de Lyon, né, que viria de Lyon. Essas interfaces, né, da estrutura metálica com o edifício em si, né, com a ornamentação, com a alvenaria, com estruturas de concreto, né? Então tudo isso faz parte aí do movimento eclético, que vai abrir as portas para o Art Nouveau, né? Então a gente já começa a ter elementos de Art Nouveau acontecendo nesse período também dessa nova Paris, que vai então configurar todo esse período chamado então de Belle Époque, né? Com ornamentações bem suntuosas, fachadas bem ornamentadas, frontões ricamente inseridos, né? Com esculturas ricamente adornadas, atlantes, cariátides, né? Ou seja, esses vários elementos clássicos que percebemos nas fachadas ficarão né, em voga até aproximadamente 1920, até a ascensão dos estilos funcionalistas da arquitetura moderna. Então é isso, eu fico por aqui e até breve.